Em seus 24 anos de existência, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, chega em 2012 a 260 mil julgamentos de pedidos de habeas corpus. Quais são as razões desse excesso? Banalização ou abuso? Quais são os limites desse secular instituto? Quando ele deve ser usado e quando deve ser concedido? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Dorgal Gustavus Borges Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 5 comarcas: Passatempo, Resende Costa, Aimorés, Uberaba e Belo Horizonte, onde está há 10 anos. Doutor Dorgal, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço novamente. Nós teremos ainda no nosso programa os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Direito da Universidade FUMEC, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará novamente indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Dorgal, voltando à questão aqui do habeas corpus, né? Eu passei o dado aqui deste ano e no ano passado, 2011, o STJ chegou a julgar 200 mil pedidos de habeas corpus. Está sendo usado para tudo, até mesmo para recursos, substituindo o recurso ordinário. Como é que o senhor vê esse excesso? Isso tem razão de ser? O excesso, eu digo um pouco mais, o excesso de procura da justiça, isso tem sido um fenômeno que vem acontecendo no Brasil nos últimos 10 anos, alargou muito a quantidade de processos de andamento. E o habeas corpus também está nessa linha. Nesse caso, eu acho que a maior informação da população, o maior número de advogados, estão formando mais advogados, muitas faculdades. E, agora, se há um abuso do habeas corpus, certamente, às vezes, há um abuso do habeas corpus. Embora tenha sido, a estatística que você disse, tenha mostrado o grande número de habeas corpus impetrados no STJ, na verdade, não significa que eles foram concedidos, né? Que eles foram sequer conhecidos, às vezes. Porque o habeas corpus é um instrumento muito informal. A lei permite que qualquer pessoa entre com habeas corpus. Não precisa de advogado para isso? Nem precisa de advogado. Então, uma pessoa comum pode entrar com habeas corpus. Pode ser feito à mão, pode ser feito à máquina de datilografia, ao computador, pode ir por e-mail. Então, a maneira dele ser instrumentalizado é muito simples. Não precisa do advogado. É claro que um advogado fazendo um habeas corpus, ele conhece melhor a técnica e o que ele vai reclamar, o que ele vai pedir para o tribunal. Mas não é necessário. E implica que, muitas vezes, uma pessoa comum pede um habeas corpus e consegue. Né, ele fundamentando bem, explicando as razões dele e documentando, ele consegue também uma ordem de habeas corpus. Antes que a gente discute se há banalização, abuso, excessos, explica para a gente o que vem a ser o habeas corpus e quando que ele deve ser usado e concedido. O habeas corpus é um instrumento dos mais bonitos, junto com o mandado de segurança, né? E ele tem uma previsão quase que de séculos e séculos, começou na Inglaterra, até o próprio nome de habeas corpus, quando o rei ou o tribunal exigia que trouxesse o preso. Eu quero, traga o corpo, haja o corpo aqui, traga o corpo, tome o corpo, em latim. E isso para impedir, e hoje está cristalizado, né, na jurisprudência, para impedir a ameaça de violência, ou não só a ameaça, mas a violência que esteja ocorrendo, e também a ameaça de ilegalidade, que esteja para ocorrer contra o direito de ir e vir, ou não só contra a ameaça, mas contra uma ilegalidade que já esteja ocorrendo nesse sentido. A jurisprudência largou. Hoje, essa ameaça de direito, ou essa quebra, ou essa ilegalidade, não é só de ir e vir. Porque o processo penal ele exige o devido processo legal, o processo penal ele determina que haja o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural. Então, quando qualquer um desses itens, dessas características básicas do processo penal, eles são feridos, são gravemente feridos, o processo penal é gravemente ferido, então o habeas corpus pode ser usado como um recurso, e muitas vezes, quando a ilegalidade é muito forte, muito gritante, o habeas corpus também socorre. Mas assim, até a abertura de inquérito policial está sendo motivo para pedir habeas corpus? Isso, na abertura de inquérito já é mais antiga. Quando se abre um inquérito policial, sem uma fundamentação ou sem um lastro para que haja esse inquérito, pode ser parecido até uma perseguição ou uma má vontade de algum policial, então se não há um lastro, uma razão para abrir esse inquérito, você está sofrendo uma ilegalidade, uma coação. Você está sendo investigado, você está sendo apontado em tese como alguém que cometeu algum delito. Então o poder público está em cima de você. Então você pede ao tribunal que tranque, que paralise esse inquérito e dê elementos ao tribunal ou ao juiz, no caso, se for um delegado, uma autoridade policial, ao juiz, que paralise aquela investigação
Porque não existe razão para você. Você é uma pessoa que não cometeu nada de errado. Mas ainda que você consiga, alcance, conquiste o habeas corpus, isso também inibe a investigação? O processo para? Em alguns casos, no caso do inquérito, o delegado ele tem que paralisar, se o juiz conceder um habeas corpus. No caso do processo, está em andamento um processo numa vara criminal. E vem algum habeas corpus reclamando que o juiz me impediu de fazer uma prova que é necessária, ou que me impediu, eu estou preso provisório, ou de alguma forma eu teria direito a sair em determinado dia da cadeia. O processo continua. Aquele ato... Ele responde o processo em liberdade. Ele responde em liberdade. Aquele ato que é impugnado, ele é corrigido pelo habeas corpus, se for o caso de aceito, né, que é viável um habeas corpus. Aquele ato do processo ele é corrigido e o juiz continua o processo. Não paralisa o processo. Não paralisa. Mas há casos que sim. Se ficar demonstrado, por exemplo, que o processo está com uma nulidade de tal monta que contamina todo o processo e o juiz continua julgando o processo. Aí vem o paciente, vem o habeas corpus e diz, olha, o processo está com uma nulidade, está com uma gravidade, uma nulidade tão grande que ele tem que ser interrompido. Aí interrompe o processo, paralisa o processo. Agora, geralmente, o pedido de habeas corpus, ele ganha prioridade em sobre todos os processos. E uma característica, é obrigado, qualquer juiz é obrigado, tanto no mandado de segurança como no habeas corpus, a dar prioridade no julgamento sobre todos os outros processos. Muito bem. Vou fazer um intervalo agora, doutor Dogal. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor analisasse para a gente, apontasse quais seriam as sugestões, no caso, para evitar esse excesso e que não afete também a eficiência e a racionalidade do sistema. A gente volta em instantes.